Uma das questões que a gente queria muito saber aqui é sobre a questão prática dessa cobertura. Como vai ser isso? Vai ser possível entrar na sala onde os dois estão se reunindo? Porque a gente sabe que muitas vezes em reuniões bilaterais, às vezes só abre ali para uma foto ou outra, depois a imprensa sai, considerando também que esse é um encontro que vai ser rápido, provavelmente, vai poder entrar a imprensa na sala, vai poder transmitir ao vivo e mais, vai poder ser feito, perguntas vão poder ser feitas para os dois líderes no momento dessa reunião? Excelente pergunta, Diego. Mais uma vez, bom dia para você. Agora são 2h14 aqui. Esse encontro vai acontecer daqui a cerca de 1h15. Nenhum desses detalhes está claro ainda, nem pelo lado americano, nem pelo lado brasileiro. Eu tenho tentado falar com representantes do governo americano, também representantes do governo brasileiro, para checar justamente isso. Toda a imprensa aqui, obviamente, gostaria de ter acesso à reunião e gostaria de ter a oportunidade de fazer perguntas aos dois líderes. Mas ainda não está confirmado se isso vai ser possível. Você está absolutamente correto, vai ser uma reunião curta. Ontem eu conversei com fontes aí que estão acompanhando a preparação dessa reunião e eles me disseram o seguinte: as reuniões de chefes de Estado, normalmente, a não ser quando são grandes viagens de muitos dias, essas reuniões bilaterais, elas são muito rápidas, diretas e sem muito papas na língua. É claro e direto o que cada um quer, quais são as observações que cada lado tem, como é que se pode avançar. Então você está correto que vai ser um encontro rápido. Nós temos a confirmação de que nós vamos ter imagens desse encontro, imagens normalmente feitas pelos representantes oficiais ali, tanto da Casa Branca como do Palácio do Planalto. Isso está garantido. Nós, obviamente, vamos tentar depois entrevistas com o próprio presidente Lula, com representantes do governo brasileiro e, eventualmente, entrevista também em alguma coletiva, alguma entrevista do presidente Donald Trump. Mas não está garantido ainda o formato dessa reunião e se a imprensa vai ter acesso ou não. Claro que nós vamos correr atrás de todas as informações possíveis para trazer todos os detalhes aqui para vocês, através de entrevistas, através de eventuais participações e apurações com outros ministros. Eu, pessoalmente, estou brigando para entrar e gostaria muito de estar nessa sala, ter a oportunidade de fazer perguntas aos dois. Estou torcendo e pressionando por isso, junto com toda a imprensa brasileira que está aqui e uma boa parte da imprensa americana também. Com relação à observação do Pedro, que eu acho que é também muito importante, de fato curioso que essa reunião aconteça entre dois líderes das duas maiores democracias das Américas, aconteça completamente num outro continente, durante uma reunião de cúpula, às margens de uma reunião de cúpula de um grupo de países dos quais nem Estados Unidos nem Brasil fazem parte. E por que isso está acontecendo dessa forma, Pedro e Diego? Por uma série de fatores. Em primeiro lugar, a agenda dos dois líderes é muito apertada, tanto do presidente Lula como do presidente Donald Trump. Então existiam duas, basicamente, oportunidades de encontro entre os líderes em cúpulas como esta. Uma seria aqui na Malásia, como de fato vai acontecer, e uma segunda seria a possibilidade do presidente Donald Trump ir à COP30 em Belém, uma coisa que existe muito pouca expectativa, inclusive porque os Estados Unidos deixaram o Acordo de Paris. Então era praticamente certo que o presidente Donald Trump não irá. Então existia outras possibilidades, por exemplo, o presidente Donald Trump eventualmente se deslocar a Brasília, mas se ele não vai nem à COP, também não iria. Poderia sim o presidente Lula ir a Washington, mas o cálculo dos principais assessores aí do governo brasileiro é que o ideal seria que essa primeira reunião pessoal entre os dois líderes, tiveram aquele encontro na Assembleia Geral da ONU, mas uma reunião mesmo, de fato, o ideal seria que ela acontecesse num terreno neutro, porque aí o Brasil também teria mais condições de influenciar o próprio desenho dessa reunião. Uma reunião na Casa Branca, com uma visita oficial do presidente lá, é absolutamente controlada pelos americanos, o formato, o tempo que vai ser dedicado a isso, quem vai participar da reunião. Uma reunião num campo neutro dá muito mais possibilidade do governo brasileiro ajudar a criar
a dinâmica dessa reunião, que precisa ser uma dinâmica favorável ao governo brasileiro, se o objetivo principal, que é a redução das tarifas impostas contra o Brasil, tiver que ser alcançado. Então, existiu ali um trabalho do governo brasileiro e a gente nota também, Pedro, só para concluir, que a gente vem num crescendo aí das manifestações entre os dois países desde o início dessa crise. Primeiro, nós tivemos muita estratégia colocada, muita negociação de bastidores colocada por parte do Palácio do Planalto, inclusive com a ajuda de empresários e coordenação do vice-presidente Geraldo Alckmin para que isso continuasse e essa reunião pudesse acontecer. Então, primeiro aconteceu isso. Depois tivemos um ponto importante que ajudou a destravar todo o processo, que foi esse encontro muito rápido, mas muito positivo, segundo a definição dos dois governos, esse encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump lá na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Isso aconteceu há um mês, praticamente, dia 23 de setembro. Depois disso, nós tivemos uma evolução bastante rápida, inclusive, desse diálogo. O presidente Lula teve uma reunião, um conference call, uma reunião por vídeo, com o presidente Donald Trump, e se seguiu a isso, primeiro a definição de que a negociação de fato aconteceria e depois uma reunião presencial entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio, lá na Casa Branca, nos Estados Unidos, em que eles definiram, inclusive, não só os rumos da negociação, mas esse encontro aqui na Malásia. Então, o Brasil está utilizando uma estratégia detalhada, está sendo muito cauteloso nesse processo, porque é um processo muito importante para o Brasil, obviamente, para a economia brasileira, e está obtendo sucesso. E conseguiu, inclusive, isso, porque uma das demandas do governo brasileiro, um dos desejos, era que esse encontro acontecesse justamente num local neutro. E o lugar onde os dois estariam, o primeiro lugar onde os dois estariam próximos, seria justamente aqui em Kuala Lumpur, na Malásia. Então, de fato, é curioso, Pedro, mas tem sentido, tem uma lógica porque esse encontro está acontecendo por aqui.